O meu SaaS faliu e a culpa foi toda minha. Todo mundo gosta de vir aqui contar a história que o SaaS faturou milhões, mas hoje eu vou contar o contrário. Bom, durante as... Não ia falar 6 meses, mas não é 6 meses, já faz um ano. Foi em junho de 2025, eu tentei criar meu SaaS, que tá até documentado aqui no canal, que é o Tá Marcado App. E qual que foi a história? Comprei um servidor, comprei um domínio, paguei banco de dados, tudo isso. E o problema não foi a parte técnica, foi a forma que o SaaS foi estruturado. E olhando pra trás, eu percebo que eu cometi erros que hoje me parecem muito óbvios. E se você tá pensando em criar um SaaS, esse vídeo aqui talvez vai te ajudar a economizar uma boa grana lá no final. E sobre o que se tratava o meu SaaS, né? Bom, meu SaaS era uma plataforma de agendamento, por isso até o nome tá marcado.app. E ele servia exatamente para clínicas, consultórios, qualquer lugar que você necessite agendar uma consulta entre um paciente e um médico. Qualquer tipo de consulta, vamos assim dizer, né? E essa foi a primeira tentativa de criar um produto. Então, qual que foi a minha ideia? Nem era faturar dinheiro, era, no mínimo, fazer o próprio SaaS se pagar e se ele desse um dinheiro, melhor ainda. E o pior de tudo foi, como eu sou dev, eu pensei, cara, eu não vou cometer esses erros normais que qualquer pessoa que tá tentando criar um SaaS com IA vai cometer. E o ponto é, eu cometi. E o principal erro que matou meu projeto foi que, quando um erro acontecia, eu nem sabia que esse erro acontecia. Ou seja, o meu principal problema foi a falta de observabilidade, era a falta de noção do que realmente estava acontecendo dentro da minha plataforma. Ou seja, eu não tinha logs, não tinha métricas, nem alertas, nem monitoramento, nem nada. E eu só fui perceber o primeiro erro do meu SaaS quando o meu cliente me enviou um e-mail falando que o sistema que enviava e-mails não estava mais funcionando. Ou seja, o meu cliente teve que me avisar de um problema do meu próprio sistema. E o pior de tudo foi há quanto tempo que isso já não estava funcionando. E os custos do SaaS que ninguém vê, acha que é só tempo, não é só tempo, também é dinheiro. Mas nesse caso, como eu tinha dito, a minha ideia era colocar um produto no ar, que era o meu primeiro produto, que era o SaaS, e tentar se pagar. Aí a conta que saiu no final foi R$ 200 de domínio, mais US$ 10 de provedor, que era onde eu hospedava o meu serviço, e o custo de ter aberto um MEI e não ter faturado nada. Mas vamos lá, né? Então deixa eu mostrar a plataforma. Essa aqui é a carinha do meu SaaS, o próprio nome já diz, tá marcado.app, é um sistema de agendamento. Agora ele tá gratuito, tá? Ele não era. Ele era uma mensalidade de R$ 30, ou seja, a pessoa pagava R$ 30 para ter o envio por WhatsApp, que eu acabei isso nem publicando isso no canal, mas eu acabei tendo uma época que ele fazia o envio por WhatsApp, e o custo principal era porque você pagava o custo das mensagens no WhatsApp, né? Então, isso era uma conta que eu queria passar pro cliente, eu não queria ficar gastando dinheiro só para manter isso. Então, o custo basicamente desses R$ 30, ele era para bancar os envios do WhatsApp e a hospedagem do serviço. Então, aqui é a nossa landing page, é uma landing page até que bonitinha, mas o problema não tá aqui, tá? Quando a gente começa a fazer o login, que é na experiência. Então, aqui eu vou digitar o meu usuário de teste. Aí tem o Windows fazendo o hello. E aqui tá o ponto principal. É que agora eu não tô mais pagando hospedagem, então por isso tá lento. Mas tinha esse ponto. Quando eu abri o SaaS, os primeiros meses, eu deixei com um serviço gratuito. Então, o container, ele fazia um scale down. E o que isso significa? Que o container ficava parado. E ele só fazia o up quando ele recebia a primeira request. E muitas vezes, como você tá num projeto inicial, que no caso era esse MVP do meu SaaS, cara, eu falei, eu não vou ficar botando dinheiro sem ter cliente nenhum. O problema foi, eu cheguei a ter 82 clientes que não se converteram exatamente pela demora do serviço para subir. Isso que a gente já tá vendo aqui, o tanto de tempo que tá demorando. E essa aqui é a cara a partir do momento que você faz login. É uma interface confusa, depois eu fui começar a perceber, porque você cai de cara aqui no calendário, aí você tem mais duas abas, que é o relatório, que é o quantos agendamentos você teve no mês, e a outra parte, que é gerenciar equipes, que aqui é onde você pode enviar convites, ou seja, cadastrar novos funcionários da sua empresa. E
aqui já começa a entrar os primeiros problemas. Por exemplo, quando você abre essa box aqui, ela tem esse desenho que aqui tá bonitinho. Mas, quando você entra em calendário, e primeiro, a primeira versão não tinha esse skeleton, então ele ficava um pend muito louco aqui na tela, ou seja, era uma bosta a experiência. E o segundo ponto é, a gente abriu aqui, essa é a experiência de quando você tem que enviar um convite. Aí, quando você quer cadastrar um agendamento, é diferente a experiência, ou seja, eu não tinha nenhuma identidade visual bem feita. E tá muito confuso aqui, então eu tenho que falar o nome do cliente, e-mail, telefone, CPF, título de agendamento, local. E o primeiro erro que eu tive era, esse campo CPF, ele era obrigatório para você cadastrar uma consulta. A mesma coisa e-mail e telefone. Só que na primeira versão eu não tinha esse asterístico falando que era um campo obrigatório. E quando a pessoa adicionava aqui os dados, dava salvar agendamento, apareceu uma mensagem de erro genérica assim: não foi possível salvar seu agendamento. Aí a pessoa ficava retentando 1 milhão de vezes, via que não dava certo. E o que acontecia? Ela parava de usar o aplicativo. E aí tem a última aba, que é essa parte aqui de dashboards de agendamento. E aí quando você fazia um agendamento, ele salvava aqui uma consulta e subia aqui no gráfico. E aí entra a última dor. Quando o cliente necessitava falar comigo, ele tinha que enviar um e-mail, que era esse botão flutuante aqui. E o ponto foi que era só isso daqui antes, o botão. E ele só mandava o e-mail para esse valor aqui, que é o sasagendamento@gmail.com. E o ponto foi, a pessoa não quer mandar um e-mail, ela quer que seja algo rápido. Então, a última solução que eu implementei foi, a pessoa pode deixar um comentário aqui e enviar esse feedback. E a partir do momento que eu tenho esse feedback, eu posso arrumar algum problema que a pessoa esteja enfrentando ou não. Mas isso só veio depois de todos os problemas que eu passei aqui no SaaS. E aí que entra a dor, né? A experiência do usuário era horrível e o erro foi... Cara, eu desenvolvi isso, tá fácil de entender. Só que o ponto é, eu pensava com a minha cabeça de desenvolvedor, que é uma cabeça quadrada. Eu não sou designer, eu não sou um cara focado em experiência. Então eu pensei que essa era a melhor solução. Mas não foi o que o usuário entendeu. Então recebi diversos e-mails com dúvidas básicas de como o usuário usava a plataforma, porque eu não tinha em nenhum canto do meu SaaS explicando como que a pessoa cadastrava um novo colaborador, como que ela fazia um agendamento, como que ela consultava isso no dashboard. Ou seja, tudo lá era claro na minha cabeça, mas não era do cliente. E aí vem aquele ponto, né? Quando muitas pessoas fazem a mesma pergunta, normalmente o problema não é o usuário, e sim quem implementou. No caso, eu. Eu era o problema porque eu não pensei a melhor forma de entender uma experiência que o usuário deveria ter. E sem contar também, igual eu mostrei ali, né? A falta de identidade visual. Cada tela parecia que foi feita por uma pessoa completamente diferente. E você pagar por um sistema onde cada lugar se comporta diferente não transmite nenhuma credibilidade. E o pior de tudo, né? Que era as mensagens de erro completamente genéricas. Ah, aconteceu um erro, tente novamente. Mas não era um erro normal, era apenas a falta de uma tratativa daquele erro. Então, por exemplo, que eu até comentei lá, a pessoa ela quer criar um agendamento. Ela precisa colocar o CPF. Só que em nenhum momento eu falei que aquele campo era obrigatório. E só aparecia a mensagem assim: erro ao cadastrar agendamento. E como que a pessoa vai imaginar, porque eu falhei em não inserir a mensagem dizendo que o CPF era obrigatório? Então o ponto que fica é, o problema não foi o SaaS, não foi ser um nicho saturado, que depois eu fui estudar sistema de agendamento até a rodo, mas foi a primeira coisa que eu pensei. O problema era eu. Mas mesmo o SaaS tendo sido um fracasso como produto, eu não considero que ele foi um fracasso para eu como desenvolvedor. Por quê? Eu acabei aprendendo certas coisas que eu não dava tanto valor, que era na experiência do usuário, e algo que é trivial no dia a dia que a gente usa, que é a parte de observabilidade, que isso simplesmente, quando eu implementei, não passou pela minha cabeça. Eu só ignorei completamente. Aí o ponto que fica é, né? Não adianta desenvolver um SaaS que era bonitinho, pelo menos a landing page era bonitinha, e até a home eu achava que era bonita, se a experiência do usuário na sua aplicação é uma merda. E se esse vídeo fez sentido pra você,
deixa o like, se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você faria diferente se o SAS fosse seu. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!